Então, hoje nós vamos instalar o Raspberry Pi OS no Raspberry Pi 5. Mas não importa, o processo é o mesmo. Se você tiver outra versão do Raspberry Pi que não é a 5, essa aqui é o Raspberry Pi 4, ou talvez você tenha o Raspberry Pi P400 ou P500, que é integrado com o teclado, não tem problema nenhum. Se você tiver, e todos esses Raspberry Pi têm a entrada micro SD, então o processo é o mesmo. Então vamos lá. Vou botar tudo aqui no lugar e vamos partir primeiro o que você precisa para fazer a instalação. Então vou voltar aqui, vou botar aqui na câmera, vamos tirar esse Raspberry Pi logo do caminho e vamos trazer o nosso Raspberry Pi. Está aqui. Então o que você vai precisar é de um cartão de memória, que é o chamado micro SD, que é desse tipo aqui, e ele vai entrar aqui na parte de trás do Raspberry Pi. A gente vai fazer esse processo depois, quando for a hora de inicializar o sistema, mas por enquanto vamos focar aqui no nosso micro SD. Tem de outros formatos, vários fabricantes, você pode escolher qual de acordo com a memória que você quer usar. O que é importante é que esse cartão de memória, provavelmente, você não consegue encaixar ele no seu computador e acessar os dados dele. A maioria dos computadores não tem essa entrada para esse aqui. Então você vai precisar de um adaptador. Tem diferentes tipos de adaptadores para conectar numa porta USB. O que a gente vai usar hoje é esse aqui. Então esse é um adaptador e você vai ver que o processo é bem simples. Quando você tiver o seu SD card, você só insere ele aqui e agora quando você botar na sua porta USB do computador, seu computador vai ter acesso aos dados. É isso que a gente vai ter que fazer daqui a pouco. Então agora, vamos lá para ver os primeiros passos quando a gente vai instalar o Raspberry Pi OS no Raspberry Pi. Então vamos trazer ele para cá e vamos voltar lá para a nossa página. Voltar não, que a gente ainda não viu, primeira vez que a gente vai chegar aqui. Primeira coisa que tem que fazer, e não importa se você está usando Windows, Mac, Chrome OS ou Linux, só precisa ir lá para o raspberrypi.com. Chegando lá no raspberrypi.com, está lá o link, vai ter uma opção aqui de software. Então vamos lá, vamos clicar nesse software. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Raspberry Pi Imager, que é o programa que a gente vai escolher o que a gente quer gravar para o nosso cartão de memória, para aí sim poder inicializar no Raspberry Pi. Então primeira coisa, raspberrypi.com e fazer o download do image. Nesse caso, eu estou usando o Windows, mas não importa, se você estiver usando outro sistema operacional, é só clicar no seu sistema operacional. E eu vou colocar aqui no Download for Windows. Vai aparecer lá, o download é bem rápido. E agora eu vou abrir essa pasta, vou só trazer para cá. No Windows tem lá o Image, a gente está na versão agora 1.9.6. E aí vou dar 2 cliques para começar a instalação do Imager. Só vou botar aqui, então aceito. Yes, vou trazer para cá também. Você pode escolher aqui o idioma que você quer. Não tem o português, então vou colocar aqui o inglês, mas o processo é bem simples. Não tem problema nenhum que vai estar em inglês e a gente vai ver por quê. Então, next. E aqui só aceitar a licença. Aonde que vai ser instalado, né, o caminho. E botar aqui no next. Eu vou criar aqui um atalho. Next. Ok, processo bastante rápido, já está instalado e já vai abrir. Então já vou trazer ele para cá, vou fechar essa outra janela e está aqui. Então esse é o nosso programa, Raspberry Pi Imager, e agora é hora da gente colocar lá o nosso adaptador. Vou só voltar lá para ele de novo quando ele bota aqui. Então eu tenho aquele meu adaptador, onde eu tenho o cartão de memória SD. E eu coloco ele aqui, né? E agora é só colocar numa porta
USB, de preferência, uma porta 3.0 ou superior, e se o seu flash drive, pendrive também seja 3.0, aí o processo vai ser bem mais rápido. Então deixa eu só aqui achar uma porta USB e vou colocar ele aqui. Ok? Já ouviu aí o barulho? Então já apareceu aqui o que tem nele. E não importa, se você já tiver alguma coisa no seu cartão SD, ou importa, ele vai apagar tudo que tiver lá. Se tiver vazio, tranquilo, ele vai formatar, mas se já tiver alguma coisa, tudo vai ser apagado. Nesse caso, eu já tinha ali já tinha usado esse cartão, não tem problema, eu vou gravar o que está por cima. Então, primeiro eu vou escolher aqui qual sistema operacional, para que versão, né, de Raspberry Pi que eu estou usando. Então tem aqui o Raspberry Pi 5, que é esse que eu estou usando. Se eu fosse instalar no outro Raspberry Pi, esse aqui, qual é esse? Esse aqui é o 4. Aí eu escolheria aqui o 4, o 400. Então é importante escolher o modelo correto da onde você está instalando. Então eu vou botar aqui para o Raspberry Pi 5, que é a minha versão. Então ele já mudou para 5. E agora sim vou escolher o sistema operacional. Tem aqui o recomendado, que o Raspberry Pi recomenda, que é instalar a versão 64-bit Raspberry Pi OS como desktop. Então é esse que a gente vai fazer agora. Vou clicar nesse. E agora escolher qual é o storage, onde que eu quero gravar. Só tem um conectado ao meu computador, e ele já mostrou aqui que é o meu cartão SD, que está conectado com um adaptador USB. Muito cuidado aqui quando o que você vai escolher para não apagar nenhuma informação de um outro pendrive que você tenha conectado ao seu computador. Então, sempre confirma se esse é realmente o nome do seu dispositivo e a capacidade, se está certo. E aí sim, você pode vir para o Next, que é o próximo passo. Então, nesse próximo passo, ele pergunta: você gostaria de aplicar as configurações personalizadas? Eu vou botar aqui no editar, porque você pode aceitar a configuração padrão ou editar a configuração. Então, eu já tenho aqui uma configuração que eu uso quando eu instalo várias vezes. Então, eu não preciso criar o meu nome do usuário, senha, qual é o Wi-Fi que vai conectar. Ele já cria tudo isso para mim. Então, você pode dar um nome aqui do seu dispositivo. Nesse caso, nós vamos chamar de Pi 5. Qual o nome do usuário que você quer usar? Então, aqui eu vou botar o Zumic. E aqui eu posso apagar essa senha e colocar aqui uma senha nova. Então, só vou tirar aqui rapidinho, só para colocar uma senha. Isso não precisa ser gravado. E aí eu já volto para cá. Então, nome do usuário e senha, que eu vou logar. E se eu já quiser automaticamente conectar com o Wi-Fi, eu já posso colocar aqui o nome do Wi-Fi e a senha. Se não, quando você tiver inicializar pela primeira vez, também vai ter a opção de conectar com o Wi-Fi. Então, tudo isso você já pode pré-programar, já vai tudo para o seu cartão de memória. Quando você inicializar, já tem nome do usuário definido, já conecta automaticamente com o Wi-Fi e está pronto para ir. Então, está aqui, está falando o país, está tudo certo, qual é o seu time zone, você pode mudar aqui para onde você está. Vamos ver aqui. E tem lá a opção América São Paulo. Vou botar aqui América São Paulo. E aí qual tipo de teclado que você estiver utilizando. O meu teclado é um teclado internacional dos Estados Unidos, então vou manter aqui do US e aí salvar essa opção. Ok? Então, quiser alterar alguma coisa, é só ir lá no Edit Settings e fazer essa configuração. Agora no Service. Service, se você quiser habilitar para permitir conexão SSH para o computador,
O que isso quer dizer? Você vai iniciar o seu Raspberry Pi e vai conectar numa rede Wi-Fi ou conectado no Ethernet. Com essa configuração habilitada, que é o Enable SSH, você pode conectar de um outro computador, você pode conectar no seu Raspberry Pi. Aí você vai ter lá a linha de comando, e esse é um jeito bastante comum de trabalhar com servidores quando você quer acessar o seu computador de um outro lugar. Tem outras formas de fazer isso, SSH é uma delas e bastante comum, por isso que tem essa opção no Raspberry Pi que você pode habilitar essa conexão SSH. Então, por agora, a gente não vai marcar essa, depois a gente pode vir mais detalhe como funciona, mas por agora essa opção vai estar desmarcada. E agora vamos lá no Options. Options, você quer que faça um som quando terminar, um som quando você puder remover seu flash drive, e a Enable Telemetric é só mostrar as estatísticas do que ele está fazendo. Então, vamos salvar. E vamos, pergunta se quer aplicar esse sim. Agora que ele está falando, ó, vai apagar tudo que está naquele cartão de memória. Tudo bem, é isso mesmo que eu quero fazer. E agora começa o processo. Então ele diz que precisa formatar. Isso aqui é uma mensagem do Windows. Eu não quero que o Windows formate o meu cartão SD diretamente, eu quero que aquela aplicação Raspberry Pi OS, o Imager, é o que vai fazer a formatação. Então vou cancelar esse e deixar lá ó, que o Imager já está formatando. Até porque o formato é diferente que o Windows formata para ser usado no Windows, não é o mesmo que a gente usa no Raspberry Pi. Então, ok. Então agora o processo vai lá escrevendo, vai chegar a 100%, então já formatou o disco, já está gravando o sistema operacional Raspberry Pi OS. E eu volto aqui quando terminar. Ok, o processo terminou. Vai receber essa mensagem aqui, vai aparecer, deixa eu tirar para não ficar pronto. Você vai receber aparecer essa mensagem na tela, dizendo que está tudo pronto. E aí você pode remover seu SD card. Então vou botar lá o Continue. E está pronto para ir. Então você pode tirar. Agora o seu SD está ali. E agora vamos voltar lá para outra tela. Esse aqui. Que aí a gente vai agora mostrar o processo, onde depois que gravou, você pode tirar ele do seu adaptador e agora colocar no Raspberry Pi. Então, é só virar o Raspberry Pi para baixo. Então, ele tem os contatos que fica desse lado. Então, é importante estar também para baixo. E aí você vai empurrar até sentir que chegou no final. Então, ele não fica faceando com o Raspberry Pi, não. Ele fica um pouquinho para fora. Como você pode ver aqui. Ele fica um pouquinho para fora. Deixa eu botar o outro. Acho que no outro aqui vai dar para ver melhor. Por causa das cores, que não precisa empurrar até ele facear. Esse aqui mostrou melhor. Se pegar o foco ali, vai ficar melhor ainda. Tá ali. Tá bom? Então vou botar o outro, que esse aqui é onde está o nosso Raspberry Pi OS. E agora a gente está pronto para ir para o próximo passo, que vai ser conectar o nosso teclado, mouse nas portas USB, a internet, se for usar a internet via Ethernet aqui, senão a gente vai conectar com o Wi-Fi e também conectar no nosso monitor, que aí a gente vai ter aqui, ele usa esse cabo, né? Você precisa também, que é um cabo que tem esse mini HDMI e o outro é que você vai ligar no seu monitor, o HDMI normal, e também precisa da fonte de alimentação, que vai ser nesse primeiro aqui, é onde a gente vai ligar a nossa fonte de alimentação. Então, fonte de alimentação lá no primeiro,
e no segundo ou no terceiro é onde a gente liga o nosso para ir para o monitor. Esse Raspberry Pi, o Raspberry Pi 5, ele aceita ligar dois monitores. Então, por isso que você tem duas portas idênticas para o HDMI. Então, eu vou ligar tudo agora no monitor, teclado, mouse, e aí vou ligar na tomada, e aí sim vamos ver quais são o processo depois desse aí, o que vai aparecer para a gente continuar a nossa instalação. Então agora eu vou ligar o Raspberry Pi e eu deixei esse vídeo mostrando ele ali aqui na tela, que aí você pode acompanhar com LED, quando ele vai piscar o LED, para saber quais são as atividades que ele está operando. Então vou ligar agora, 1, 2, 3 e... Ok, ligado, vamos ver, tá vendo o LED ali já piscando verde. Vamos ver. Ok, começou aí a instalação. Legal. Não deve demorar muito não. O processo costuma ser bem rápido, vai piscar, a tela vai piscar algumas vezes. Mas por enquanto tudo bem. Tá vendo que o LED ali do Raspberry Pi, ele muda de cor, mostrando a atividade, agora tá verde. Ó, piscando. Para você vai aparecer um pouco diferente, ao invés de ficar aparecendo essa tela colorida, pode ser que fique preto, porque essa tela colorida é do dispositivo que eu estou utilizando para capturar o vídeo. Mas logo depois vai aparecer essa tela já com o Raspberry Pi instalado e tudo funcionando perfeitamente. Vamos testar. Ok, pronto para utilizar. Primeira coisa é vir aqui no Raspberry Pi, preferências, Raspberry Pi Configuration e desmarcar aqui, nessas duas opções elas vão estar marcadas, você desabilitar esse Console Auto Login. Isso aqui você desabilitando, você vai pedir o nome do usuário, a senha, toda vez que você for usar o Raspberry Pi. Se você não tiver isso, deixar ele aqui no Auto Login, quando você ligar o seu Raspberry Pi, ele já vai aparecer essa tela direto, sem pedir para você digitar a senha. Se você quiser a opção mais segura, digitar a senha, é só desabilitar. Outra coisa aqui para a gente alterar é aqui no localização, importante alterar aqui para língua que você quiser utilizar. Vamos procurar aqui português, LMNO, português, PT português. Tá lá, país Brasil. Ok, vamos dar OK. Então, localização já está essa. Time Zone já está ali, América São Paulo, muda para esse aqui, América São Paulo. O teclado que você estiver utilizando, eu estou utilizando esse teclado aqui, English US. E esse daqui também do seu Wi-Fi, para conexão do Wi-Fi, só colocar aqui qual país e lá para o Brasil no Wi-Fi. Depois que fizer isso, aí sim agora vamos conectar para o Wi-Fi. Antes de conectar, como a gente fez algumas alterações, ele pede para fazer um reboot. Então vamos fazer o reboot e vamos voltar. E vai ver que aí ele vai pedir a senha, que a gente selecionou a opção que ele pede a senha toda vez que ligar o nosso Raspberry Pi. Então vamos ver, reiniciando, deve pedir a senha aqui em algum momento. Aí, já aparece lá qual usuário que vai utilizar. Você pode selecionar aqui no drop-down. Só tem um. Coloco minha senha. E aí vai estar pronto para utilizar.
Legal. Autenticação necessária. Ah, já está querendo conectar aqui com Casa Beleza, que é a minha Wi-Fi. Tá ele aqui, ó. Casa Beleza, pedindo a senha. Tranquilo. Vou botar aqui minha senha. E conectado com Wi-Fi. Já está lá, Wi-Fi conectado. Beleza, vamos testar para ver se a internet está funcionando. Vamos aqui para um site, raspberrypi.com. Oh, digitei errado. Pi.com. Legal, raspberrypi.com e vou botar outra aqui. .com. Legal, funcionando a internet, usuário criado e agora você está pronto aí para usar o Raspberry Pi. Isso aí.